Irmãos, eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer mais uma oração a Deus. Irmão Davi, seja bem-vindo. Deus seja louvado pela sua presença. Eu gostaria que nós nesse momento possamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Pai nosso que estás nos céus, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Que o Espírito Santo nos conduza nesse momento, tanto ao falar, mas também ao ouvir a tua palavra, Senhor. Para isso nós te rogamos, a Deus, nesse momento. Olhe para cada um de nós através de Cristo Jesus, do seu sacrifício. Que o Espírito Santo nos auxilie no nosso verdadeiro arrependimento e confessando os nossos pecados e nossas falhas, para que possamos alcançar o teu perdão, ser perdoados, mas acima de tudo também purificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse momento o Senhor tenha misericórdia de mim também, perdoe as minhas falhas. Que o Espírito Santo seja com cada um de nós nessa manhã, nós jogamos por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu fui visitar meu pai. E meu pai, Luiz, ele fez ontem 84 anos. 84 anos. 84 anos é uma vida, né, Francismar? Muito tempo. 84 anos. Nós vemos que uma experiência é um pouco longa. Eu não sei qual a sua idade, não sei quantos anos você tem, mas eu queria que você junto comigo meditasse nessa manhã para que nós possamos ter a certeza que, independente da faixa etária, todos nós estamos numa mesma viagem. Essa é a experiência do povo de Israel. A experiência do povo que chegou até as portas da Canaã terrestre. E ali Deus deu todos os seus estatutos, apresentou e mostrou para eles a promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel. E o povo ali se contemplou com a nova Canaã. E Deus diz, vocês vão entrar. Deus estava cumprindo a sua promessa ao seu povo. Como Deus cumprirá a sua promessa para você e para mim, irmãos, com certeza. E Deus mostrou a Canaã ao povo e diz, olha, vocês vão entrar. Mas o mais importante não é entrar, o mais importante é permanecer. O mais importante é você estar aqui nessa manhã, mas acima de tudo, irmãos, nessa caminhada cristã que eu e você estamos empreendendo, que nós possamos perseverar até a volta de Jesus. Quando eu olhei para a idade do meu pai, eu falei, 84 anos, será que eu vou chegar lá? Talvez você tenha mais, mas o importante de tudo, não é a sua idade, a sua experiência nesse mundo, mas a sua experiência de toda a sua vida, independente da sua faixa etária, você está caminhando com Deus. A sua vida e a minha vida só fará toda a diferença se nós permanecermos nesse caminho, no caminho que nos levará à vida eterna. Deus chamou você, Deus chamou a mim. Somos um povo. Somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, irmãos. E é uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos. Que Deus sempre lembre você e a mim da certeza que nós estamos aqui de passagem, irmãos. Simplesmente. Mas somos peregrinos e forasteiros. E cada um de nós temos a sua história, a nossa caminhada cristã. Quanto tempo vai durar a sua caminhada, eu não sei. Mas segundo a palavra de Deus, irmãos, como todos os servos de Deus que passaram aqui nessa terra, muitos deles têm experiência para você e para mim. Acima do nosso Senhor Jesus, nós podemos aprender de muitos dos servos de Deus no passado. Nessa manhã nós vamos relembrar e vamos analisar a experiência de um homem que para mim em particular foi um exemplo, está sendo um exemplo para mim e com certeza deve e pode ser um exemplo na sua vida. Estamos caminhando, estamos rumo à Canaã celestial. Estamos vivendo nesse mundo e a cada dia o tempo passa. Hoje, como já foi dito aqui nessa manhã, mais um ano se findou.
mais um ano na sua e na minha vida. E quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a nossa vida, quando você deve e é bom você fazer uma reflexão da sua vida, temos que analisar como está a nossa experiência cristã. Como está a nossa vida religiosa. Que, na verdade, a verdadeira religião é uma religação com Deus. Estamos em caminhos. Essa viagem não para. Ela só vai terminar com a volta do Senhor Jesus. E quanto tempo você tem nessa viagem, eu não sei. Quanto é o tempo, eu não sei. Mas que você e eu possamos aprender dos exemplos bíblicos, de como aproveitar esse tempo de oportunidade que Deus nos dá aqui nesse mundo, de poder caminhar junto com Deus acima de todas as coisas. Abra sua palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 5. E nós vamos, irmãos, nessa manhã, olhar um pouco mais da vida de um homem que pode e deve ser exemplo para você e para mim. Pouco se fala desse patriarca, mas o pouco é muito significativo para você e para mim. Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24. Vamos fazer uma reflexão na vida de Enoque, e segundo a palavra de Deus e o que o Espírito Santo possa nos ensinar nessa manhã. Eu oro para que você saia aqui diferente do que você entrou, irmãos. Eu oro para que realmente você possa, através do que nós possamos meditar nessa manhã, tomar alguma decisão e mudar algo na sua vida. Gênesis capítulo 5, versículo 21 diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois gerou a Matusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Enoque, nós podemos ver aqui uma verdadeira vida com Deus. Eu não sei se você já refletiu na vida de Enoque. E a palavra de Deus, quando ela diz que Enoque andou com Deus, nós podemos extrair da palavra de Deus, se você assim aprofundar nela, e procurar vivenciar a experiência de um homem que verdadeiramente andou com Deus. Enoque não apenas ouviu falar de Deus. Enoque não apenas falava de Deus, Enoque andava com Deus. Irmãos, nós podemos ver a vida desse patriarca e poder tirar e pedir a ajuda de Deus através do Espírito Santo, de ver um verdadeiro relacionamento com um Deus vivo, com um Deus vivo. Será que Deus, esse Deus o qual nós adoramos, será que esse Deus o qual nos trouxe aqui nessa manhã, que você ajoelha perante dele, diante dele, conversa com ele, você tem certeza que é um Deus vivo? Será que o nosso caminhar com Deus aqui, ele pode ser semelhante ao caminhar de Enoque com Deus? Enoque desejava estar na presença de Deus. A despeito de todos os nossos afazeres que nós temos nos dias de hoje. Será que o nosso relacionamento com Deus, o nosso andar com Deus, é algo que nós podemos ter a certeza absoluta que o Deus que está ao nosso lado é um Deus vivo? Você percebe que muitas vezes nós estamos caminhando e nós talvez podemos não sentir a presença de Deus? E se você tiver a certeza absoluta de cada dia que você caminha, Deus está ao seu lado. Como está a sua comunhão com Deus? Irmãos, eu estou falando de Deus, Criador de todas as coisas. Eu estou falando de um Deus que é digno da sua e da minha adoração, e que o maior desejo que tem que estar no seu e no meu coração é estar em comunhão com esse Deus. Essa comunhão que fará e fez a diferença na vida de Enoque, pode fazer na minha e na sua vida. Enoque, segundo a palavra de Deus, andou com Deus. E andar com Deus é mais do que simplesmente entender essa palavra. Você conseguiria andar com alguém que você não conhece? Você conseguiria falar com alguém que para você é desconhecido? Você conseguiria ter uma amizade com alguém que você realmente não conhece?
Irmãos, quando se fala em conhecer a Deus, existe uma grande diferença. Uma coisa é nós ouvirmos falar de Deus, e uma coisa profunda é nós conhecer a Deus. Nós estamos aqui nesse mundo, e nós muitas vezes, em alguns momentos em nossa vida, nós perdemos a oportunidade de ter a certeza que nós estamos andando com Deus. Eu acredito que todo cristão, todo verdadeiro cristão, você e eu, podemos ter o desejo profundo em nosso coração de ter essa comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Quem não quer? Quem não quer realmente estar na presença de Deus? Quem não quer ter essa comunhão viva, verdadeira com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem não quer estar conversando com o Espírito Santo, ouvindo as suas palavras? Quem não quer sentir a paz, a calma e a certeza que Deus, para todas as coisas no universo, para poder falar com você? Sabe, muitas vezes, parece que em nossa vida Deus está tão distante. Muitas vezes nós elevamos os nossos olhos aos céus e procuramos contemplar um Deus tão distante no terceiro céu. E esse Deus, irmãos, Ele quer estar ao seu lado. Esse Deus, Ele gostaria e quer que você esteja andando com Ele de mãos dadas. De mãos dadas. Sempre observo a intimidade de uma mãe segurando a mão do seu filho, não é verdade? A intimidade e o cuidado de uma mãe que segura a mão do filho ao atravessar a rua. A intimidade de uma mãe que um filho que pode abraçá-lo, apertar em seu peito e suprir todas as suas necessidades. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Ele quer que você e eu caminhamos com Ele. E quando nós olhamos a vida de Enoque, não dá o desejo na sua vida também de você andar com Deus? Quando nós comparamos, irmãos, a nossa vida, quando eu comparo a minha vida com a vida de Enoque, eu gostaria sim de ter essa experiência, irmãos. Que muitas vezes eu posso estar vivendo essa vida sem aproveitar dessa oportunidade. Imagine você, Enoque, andando com Deus. Imagine você, Enoque, conversando com Deus. Imagine você essa experiência que Deus tinha com Adão e Eva, que todo final da tarde, Deus descia no Éden, a andar no Éden, a poder encontrar com seus filhos. Irmãos, o pecado, ele separou esse caminhar de Deus face a face com a sua criatura. E eu fico imaginando assim o coração e a vida de Deus. Se você e eu, que somos falhos e pecadores, devemos ter o desejo supremo de caminhar com esse Deus, estar ao lado dele. Eu fico Deus imaginando do céu, ansioso para ter essa mesma experiência. Mas infelizmente, por causa do pecado, não se pode fazer. Nós ficamos ansiosos para que você volte, mas você pode ter certeza absoluta, irmãos, que Jesus está muito mais ansioso para voltar do que você e eu. Jesus tem o foco de voltar a esse mundo para restituir para você e para mim essa experiência de podermos estar lado a lado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? E nós caminhamos esse mundo, olhando para as coisas do mundo, preocupados com as coisas do mundo. E Jesus, ele só tem um foco, irmãos, é você. Nada nesse mundo atrapalhe a certeza e o desejo de Jesus, por mais breve possível, que nós possamos estar lado a lado com Jesus e com Deus, assim como foi a vida de Enoque. Mas será possível para você e para mim? Você pode estar perguntando. Você tem esse desejo? Você gostaria de passar por essa experiência? Mas quando olhamos para nós, para a nossa vida, nós vemos realmente que nos falta algo. Falta uma experiência melhor com Deus. Falta uma vida de mais dedicação com a palavra de Deus. Falta mais momentos íntimos com Deus, onde nós ajoelhamos e adoramos um Deus vivo que está ao nosso lado. Quando nós deixamos ouvir a voz do Espírito Santo, quando nós refletimos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós olhamos para Enoque, um ser humano igual a você, igual a mim, que passou pela experiência de andar com Deus. De andar com Deus.
Qual foi a diferença? Será que Enoque é melhor que você e eu? Será que Enoque teve mais vantagem que você e eu? Irmãos, há um segredo na vida de Enoque, que a palavra de Deus, ela revela para você e para mim. Está em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Abra a palavra de Deus em Hebreus 5:11, versículo. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Quem sabe, irmãos, nessa manhã, Deus não possa falar com você. A palavra de Deus, a própria palavra vai mostrar para você e para mim o segredo desse caminhar de Enoque com Deus. Essa profundidade, essa intimidade, essa verdadeira vida cristã, essa comunhão com Deus íntima, com Deus que tem o desejo de estar com você e comigo. Enoque, no Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Aqui está o segredo, irmãos, para que você possa exercitar como eu posso exercitar na minha vida. Versículo 5 diz assim, irmão: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achada, porque o Deus os trasladara. Pois antes de sua transladação, obteve um testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui está um dos segredos da vida de Enoque. Aqui pode estar um segredo na minha e na sua vida. Uma palavra tão pequena, mas como ela está na sua vida? Será que a fé na sua vida está sendo uma fé idêntica? Como está a sua fé, irmãos? Segundo a palavra de Deus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como está a fé na nossa vida? Nós queremos uma comunhão íntima com Deus como Enoque. Mas a chave e o segredo para que nós possamos começar uma vida mais íntima com Deus é através da fé. E Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, vocês já perceberam que nos dias hoje falta muita fé no ser humano? Talvez possa ser na minha e na sua vida. Quando nós olhamos aos servos de Deus no passado, a despeito da sua comunhão, mas eu me lembro que quando o agricultor, ele plantava, ele tinha mais fé do que o ser humano hoje. Quando o agricultor ia plantar, ele confiava e sabia que a fertilidade do solo era Deus que dava. Quando o agricultor lançava a semente no solo, ele sabia que somente Deus poderia dar vida à semente. E quando ela crescia, eles olhavam para o céu esperando que Deus mandasse a chuva. Na verdade, isso não é fé? Não era fé, uma fé verdadeira? Hoje, quando as pessoas plantam, sabe o que elas fazem, irmãos? Ela passa uma experiência que eu vi essa semana. A pessoa gasta R$16 mil com fertilizantes para que a semente possa germinar. E onde está Deus? Onde está Deus? Percebe que as coisas do mundo têm suplantado a nossa fé em Deus, a fé do ser humano em Deus? Você percebe que muitas vezes nós não confiamos em Deus mais e passamos a confiar no ser humano, na máquina, nas coisas que o mundo possa trazer, e nós distanciamos, não exercitamos a nossa fé em Deus. Quando os problemas e a dificuldade vêm em nossa vida, você faz o que, irmãos? Você ajoelha e ora, e exercita a sua fé em Deus, que é tudo possível. E a palavra de Deus diz, olha, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu faço uma pergunta nessa manhã para você e para mim. A sua fé tem agradado a Deus? Será que a nossa fé tem agradado a Deus? Estamos no século 21, onde a ciência se multiplica e Deus fala uma coisa muito simples. Você quer ter uma comunhão comigo? Você quer ter a mesma experiência que Enoque teve? Tenha fé. Tão simples. Tenha fé. Confie em mim. E como está a nossa fé? Sabe que hoje nós estamos vivendo uma fé de poder em nossa vida? Será que a nossa fé ela pode ser apalpada? Quando foi, irmãos, a última vez que você saciou a sua alma nas suas inquietudes com a verdadeira fé e confiança em Deus? Quando foi que você acalmou a sua vida, as suas preocupações, as suas tribulações com uma verdadeira fé em Deus?
Enoque andou com Deus 300 anos, irmãos. Segundo a palavra de Deus. 300 anos na companhia de Deus. E esse andar com Deus foi além do tempo. O andar de Enoque com Deus foi 300 anos e passou além do tempo. Será que a nossa vida religiosa, o nosso caminhar que nós estamos tendo com Deus, vai ser além do tempo também? Sabe quem vai ser, irmãos? Será que a vida que nós estamos vivendo hoje, a nossa fé, esse caminhar com Deus, vai passar daqui para a eternidade? Enoque é um grande exemplo para nós, irmãos. É um grande exemplo. Enoque, ele desfrutava de uma amizade com Deus. Enoque, irmãos, ele vivia uma vida de excelência com Deus. Você sabe que é viver uma vida de excelência com Deus? O que tem roubado você nos dias de hoje, essas horas que Deus outorga para você, de acima de tudo você viver uma excelência e comunhão com Deus? O que tem tirado de você e de mim essa experiência de viver essa excelência de comunhão com Deus? Enoque amava Deus. Enoque amava Deus. Você ama Deus? Pode ser uma pergunta mas você realmente ama Deus? Amar a Deus não é palavras românticas, irmãos. Amar a Deus é ser obediente a Deus. Amar a Deus é você fazer a vontade de Deus. Amar a Deus é obedecer a Ele acima de todas as coisas. Amar a Deus é levar a Ele a verdadeira adoração. Amamos a Deus, Enoque amava a Deus. Eu fico pensando, como é que a Bíblia pode relatar um ser humano de poder ser digno de caminhar com Deus? Já parou para pensar? O ser humano de ser digno de caminhar com Deus. Quantos bilhões e bilhões de seres humanos passou aqui nesse mundo? Mas a palavra de Deus relata que há a possibilidade assim, porque um homem semelhante a você e a mim teve a excelência e foi digno de caminhar com Deus. Sabe quando nós olhamos para nós, nossas falhas, nossos erros, nos cora de vergonha, a nossa experiência que nós poderíamos estar fazendo mais por Deus? Sabe quando nós olhamos para nós, sabemos que nós temos que decidir muitas coisas em nossa vida para poder ter esse caminhar com Deus e nós não fazemos? Enoque prova que é possível, irmãos. Eu acredito que a maior ambição de um cristão aqui nesse mundo possa ser e deve ser andar com Deus. Andar com Deus. Isso não é pecado, irmãos. Aí, irmão, você todo dia, todas as manhãs, acordar com esse desejo profundo do seu coração. Hoje eu quero ter um dia com Deus. Eu quero talvez ter a mesma experiência que Adão e Eva, que caminhavam lado a lado com Deus. É possível, segundo a experiência de Enoque, é possível, sim, Senhor. A vida de Enoque prova, irmãos, que Deus existe, não é verdade? A vida de Enoque, irmãos, prova que Deus é um Deus real. E a vida de Enoque prova também que existe um mundo além, o reino dos céus, que você e eu possamos ir para lá. Porque essa foi a recompensa na vida de Enoque, por Enoque andar tão intimamente com Deus. Já imaginou quantas pessoas poderiam ser relatadas, irmãos, na palavra de Deus, da experiência de ter andado com Deus aqui nesse mundo? Quão significativo é para você e para mim andar com Deus? Como eu falei, Enoque, irmãos, não foi diferente de você e de mim. Enoque, segundo nós lemos, ele tinha filhos e filhas. Enoque tinha esposa. Enoque era um chefe de família. Enoque era um sacerdote da sua família. Enoque era uma pessoa pública. Enoque vivia entre as pessoas assim como você e eu. Segundo a palavra de Deus, nós podemos ver lá em Judas, capítulo 14, 15, versículo 14 e 15, diz que Enoque era um profeta. Enoque foi um profeta. Enoque viveu as mesmas tribulações que você e eu vivemos hoje. Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos, quem dera eu poder ter a intimidade, andar com Deus como Enoque andou. Nos dias de hoje, o jeito que estão as coisas, a depressão tomando conta da vida das pessoas, a circunstância financeira arrojando as vidas das pessoas. Uma das maiores dificuldades que nós podemos olhar para nós e falar assim, como é difícil, a vida de Enoque foi diferente da minha. Nós podemos olhar e não dar o crédito a Enoque
achando que Enoque foi um homem e sua vida foi uma vida sobrenatural. Não foi, irmãos. Não foi. As mesmas tribulações, irmãos, que você tem hoje, Enoque teve. E eu vou dizer mais, irmãos, muito mais maiores que a minha e a sua. Você já parou para pensar que época Enoque viveu? Enoque, segundo a palavra de Deus, foi a 7ª geração. Enoque conheceu Adão. Enoque viveu, irmãos, antes do dilúvio. Enoque, você imagina vivendo na época antes do dilúvio, onde o ser humano chegou ao limite de Deus o destruir na terra. Não há desculpa para você e para mim hoje, diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para dizer que nós não temos a mesma possibilidade que Enoque teve de andar com Deus. Enoque, irmãos, ele viveu perante os murmuradores. O irmão White diz que Enoque foi provocado, foi atormentado o seu espírito pela natureza pecaminosa do ser humano. Enoque viveu num período de juízo, de condenação desse mundo. Foi esse o ambiente que Enoque viveu. Enoque foi desprezado. Enoque foi ridicularizado, foi rejeitado. Enoque, podemos entender assim, que participou da pregação que um dilúvio viria. Enoque foi um profeta. Assim como eu e você podemos ser e anunciar um povo lá fora que um juízo vindouro está vindo. Porque ele caminhava com Deus. Segundo a palavra de Deus, diz que Enoque deu um bom testemunho. É muito profundo isso, irmãos. Quando você e eu aceitamos a Jesus e fomos chamados para participar desse povo, um dos maiores objetivos de Deus na minha e na sua vida é que nós dermos um bom testemunho. E Enoque deu um bom testemunho, irmãos. Está relatado na palavra de Deus. Mas como que terminou a vida de Enoque? Como terminou a viagem na vida de Enoque? Enoque andou com Deus. Isso fez a diferença na vida dele. Mas qual foi o fim da viagem de Enoque? Como eu já disse, nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui empreendendo uma viagem. Você foi chamado por esse tempo. Você está vivendo esse tempo. Hoje nós estamos segurando o bastão do Evangelho. Hoje nós estamos vivendo nesse mundo e ninguém mais poderia estar aqui nesse lugar a não ser você e eu. Mas você está preocupado com o fim dessa jornada? Você está preocupado com o fim da jornada da sua vida? O fim de Enoque, irmãos, foi um final feliz. Enoque viajou rápido e encontrou o seu lar. Quando nós olhamos para a vida de Enoque, vemos que Enoque viveu 365 anos. Nós achamos que ele viveu bastante. Quando nós olhamos para Enoque, diz que Enoque viveu 365 anos, ele viveu uma vida longa para nós. Mas naquela época não foi muito tempo. Na época de Enoque, para ele, esse tempo foi muito curto. Porque naquele tempo as pessoas viviam 800, 900 anos e Enoque viveu 365 anos. Mas Enoque fez em um tempo curto, que muitos vivem uma vida inteira e não faz. Nós podemos até fazer uma analogia da vida de Jesus. Quantos anos Jesus viveu aqui nessa terra, irmãos? Quantos anos? 34 anos. Jesus fez toda a obra da salvação em 34 anos. Irmãos, muitos vivem tanto para tão pouco. Você e eu podemos viver muito aqui nessa vida para tão pouco. Só vamos fazer muito se nós estivermos caminhando com Deus. E Deus quer isso na sua e na minha vida. Deus quer que faça toda a diferença na sua e na minha vida esse caminhar com Deus. Podemos fazer muito para Deus em pouco tempo. Fico olhando meu pai, 84 anos. Muito tempo. Irmãos, quantas pessoas vivem tanto e quase nada faz. Quanto tempo você está vivendo com Jesus? Quanto tempo você está nessa caminhada com Jesus?
E o que você tem feito? E o que nós temos feito? Estamos no final dos tempos, meus irmãos. E Deus precisa de você e de mim. E nós poderemos fazer muito a Deus se nós estivermos lado a lado com Deus. Enoque foi para casa, foi para o céu, porque já tinha dado o seu testemunho. O bom agricultor nunca recolhe o trigo antes do tempo. O bom agricultor, ele nunca recolhe o trigo antes do tempo. Deus, ele pode ser um agricultor em nossa vida. E quando ele diz que Enoque andou com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, eu confesso que depois de refletir nessa mensagem, eu troquei uma palavra por essas palavras. A palavra de Deus diz assim: e Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, quando nós, ou você esse ano, possa ter sido tão difícil para você. Talvez hoje, até agora, você tenha experiência de alguém que partiu e diz assim: olha, ele morreu. Vamos trocar essa palavra que ele morreu e vamos dizer a partir de hoje: e ele já não era, porque Deus o tomou para si. Muitas pessoas, irmãos, vão atravessar o rio da morte para entrar na Canaã celestial. Quem sabe nadar aqui? Quem sabe nadar? Sabe nadar, Renan? Sabe, Luiz? Você sabe nadar? Você nada bem de braçada? Que bom. Você atravessar um rio na braçada, todas as forças do seu corpo para manter a sua vida viva. Atravessar um rio que muitas vezes ao lado pode ter animais perigosos querendo tragar a sua vida. Irmãos, nós temos um rio a atravessar aqui nesse mundo. E nós devemos atravessar o rio que mais tenebroso que possa existir nesse mundo, que é o rio da morte. Mas a vida de Enoque nos garante que se você atravessar o rio da morte aqui nesse mundo, a morte, irmãos, não terá efeito nenhum na sua vida e na vida daqueles que partiram e morreram em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós olhamos para a vida de Enoque, a vida de Enoque é um exemplo para nós, para que nós possamos querer viver e ter essa experiência. Quando nós olhamos para aqueles entes queridos que partiram, aquelas pessoas, Enoque nos traz essa experiência e nos dá essa certeza de que ele já não era, porque Deus o tomou para si. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, nem todos nós vamos estar mortos. Mas se você e eu possamos ser transformados, no abrir e fechar dos olhos, e seremos transformados. Quando nós olhamos para a vida de Enoque, nós vemos que isso é possível, irmãos. Deus o tomou Enoque, Enoque não passou aqui nesse mundo pela morte física. Deus levou Enoque a estar com ele. Quantas pessoas, talvez você pode relembrar um querido, um amigo, como nós perdemos esse ano, irmãos em Cristo, que Deus o tomou para si, e ele já não era mais. A morte diante dessas pessoas que andam com Deus, irmãos, ela não consegue aniquilar a vida dessas pessoas. Quer enfrentar a morte? Quer dizer para a morte onde está o seu agrilhão? Quer perder o medo da morte? Anda com Deus. Ande com Deus. Sabe? Quer ter força para atravessar, se for possível, e se acontecer na sua vida, e realmente atravessar o rio da morte, anda com Deus. E você vai nadar de braçadas e atravessar esse rio e chegar do outro lado para viver com Jesus por toda a eternidade. Sabe, irmãos? A vida de Enoque, o exemplo de Enoque. A garantia que Deus dá para você e para mim, irmãos, e é real, é bíblico, está na palavra de Deus, e nós devemos crer que Enoque andou com Deus. Foi tão íntimo com Deus, que Deus falou: meu filho, venha para cá, que nem a morte você vai passar. Que experiência você e eu possamos ter na mesma experiência que Enoque. Provar a existência de Deus. Deus tem um galardão para você e para mim. E Deus pede, não pede muito, para você e para mim. Ele apenas diz: tenha fé,
e sem fé é impossível agradar a Deus. Esse relato da Bíblia, esse relato da vida de Enoque, meus, não está aqui por um acaso. Não está aqui por um acaso. Ela vem para confortar a sua vida. Ela vem dizer para você que é possível, sim, andar com Deus. Independente da sua faixa etária, dos seus planos, das suas lutas, das suas dificuldades. O que mais importa para nós, irmãos, daqui para frente, o que mais tem importância e deve ter importância na minha e na sua vida, a partir de hoje, é andar com Deus. Independente das tribulações, angústias, mas o mais importante para você e para mim, que possa ser a partir de hoje, é andar com Deus. Irmãos, Enoque foi transladado para o céu. Você gostaria de passar por essa experiência, irmã? A palavra de Deus diz que as pessoas procuravam Enoque e já não achava mais Leandro. Que experiência. Imaginou? Você vê o irmão, de repente não vê mais. E sabe que ele é o irmão em Cristo e a vida dele é caminhar com Deus. E as pessoas começam a procurar o Leandro e não acham mais. Aí nós vamos ter a certeza absoluta de lembrar. Já não era porque Deus o tomou para si. Irmãos, eu acho que de todas as experiências que o ser humano viveu aqui nessa terra, a vida de Enoque, a experiência de Enoque foi a das maiores delas. Foi de andar tão profundamente, tão próximo de Deus, e Deus o tomar para si, ele não passar pela morte. Você e eu, irmãos, talvez não venhamos ser transladados. Talvez antes de Jesus voltar, nós possamos atravessar esse rio. Mas o que Deus nos garante, irmãos, hoje, que nos dá a certeza de um dia também estar com Deus por toda a eternidade, e que nós já fomos transladados também, irmãos. Você foi transladado já? Quem aqui já foi transladado? Quem já foi? Eu já fui, irmão. E você também já foi. Porque nós estávamos em treva, e segundo a palavra de Deus, nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então já fomos transladados. Das trevas para a luz. E se nós continuarmos nesse caminho, se nós permanecermos na luz, com certeza, irmãos, nós vamos ter a mesma experiência de Enoque. Cada dia andando com Deus. Que Deus seja louvado, irmãos. Que Deus seja louvado. Que o foco dessa viagem seja o céu. A despeito de todas as tristezas, angústias, alegrias que possamos passar por essa viagem rumo ao céu, a maior de todas seja que todos os dias você caminha com Deus. Todos os momentos. E é possível, que se foi possível por Enoque, muito mais para você e para mim hoje. Porque hoje nós temos, irmãos, um guia. Nós temos um professor. Nós temos que nos conduz a cada dia, que é o Espírito Santo. E ele veio, irmãos, com uma missão. Sabe qual a missão da vida qual a missão do Espírito Santo na sua vida? É essa, irmãos. Estar com você todos os dias caminhando com Deus. Essa é a missão que o Espírito Santo vai fazer. E essa é a obra que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. De manter você de mãos dadas com Deus todos os dias. E se for da vontade de Deus, ele possa dizer, já não era. Venha a estar comigo. As portas estão abertas. O final de tudo, irmãos, é isso. Semana passada, Renan, aprendi uma coisa muito interessante. Eu aprendi que o último livro do pessoal do judaísmo é Crônicas, você sabia disso? E sabe qual a última mensagem que o povo judeu tem a respeito do último livro da Bíblia? É que eles estão olhando para o céu e olhando para a Nova Jerusalém. Que a sua vida seja esse final também, irmãos. Um final de nós contemplamos a Nova Jerusalém, olhando para o céu, juntos, caminhando com Deus, na mesma experiência que Enoque deu. E eu desejo a você, irmãos, que quer uma boa viagem. Que você tenha uma boa viagem, caminhando com Deus, protegido pelos anjos de Deus. E que essa viagem tenha a mesma felicidade que teve a história de Enoque. Estar com Deus, porque já não era, porque Deus o tomou para si. Que Deus seja louvado, irmãos.